Boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast Despertar. Hoje nós temos uma live muito interessante que com certeza tem uma grande influência da psicologia positiva. Eu vou conversar hoje com a Renata. A Renata ela trabalha com liderança transformacional e ela traz para a gente esse tema, florescer, que aliás é tema de um dos livros que embasa a psicologia positiva, escrito pelo psicólogo norte-americano Martin Seligman. Esse livro é muito interessante, eu super te recomendo se você trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional, porque aqui o Martin Seligman explica pra gente direitinho como é que ele chegou às conclusões da psicologia positiva e quais foram os trabalhos que ele realizou para embasar essa psicologia e trazer esse conhecimento para nós, que é um conhecimento maravilhoso e sensacional. Para você ter uma ideia, o Martin Seligman chegou a fazer um trabalho muito importante com soldados norte-americanos, já da reserva, para curar traumas, para restaurar a felicidade. E o propósito para a psicologia positiva, propósito é o ponto mais forte que nós temos como estilo de vida. E a gente vai conversar com a Renata. Eu vou chamar a Renata aqui. Às vezes está acontecendo no meu Instagram da pessoa entrar e não mostra para mim que ela entrou. Foi esse processo de autoconhecimento dela, como trabalhar de repente com líderes, se ela já é líder, como que foi esses estudos e o que transformou na vida dela, né? Olha ela aí. Oi, Renata! Boa Oi, noite. Alex, tudo bem? Eu posso falar uma coisa? Antes de Fique à mais, vontade. eu ouvindo você, é tão bom isso, é uma delícia, porque a gente observa de verdade que é isso, nós somos luzinhas, e aí e isso é fascinante. Então, eu estava ouvindo você, e ainda mais você falando do trabalho exatamente com soldados ali. Eu falei, nossa, que delícia! Nada é por acaso. Então, eu quero dizer que, assim, primeiro, eu sou muito grata. O universo promove encontros, conexões, e, na verdade, o universo reforça que quando a gente está ali na nossa vibração do verdadeiro eu, as coisas vão acontecendo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo, junto. Renata, você foi muito interessante, porque quando eu te conheci lá, eu estava, na verdade, olhando os stories do Elder, e aí eu vi uma mentoria que ele colocou assim, e teve uma simpatia naquela foto, assim, aí eu fui dar uma olhada lá na tua página, eu falei, mas que pessoa simpática, eu acho que eu quero conversar com ela, viu? E aí eu fui te acompanhando e falei, simpática, é mesmo, e olha, para mim tá um grande prazer. Eu estava super ansioso para chegar na sexta-feira, eu falei, bom, sexta-feira eu vou conversar com a Renata, eu tenho certeza que vai ser uma live bem legal, porque o intuito é realmente esse, sabe, Renata? A gente, acho que todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, chega uma hora que, pelo menos para mim, fica muito óbvio que sim, é o nosso trabalho, é a nossa forma de ganhar vida, mas também não é só isso, né? E é o que entra aqui na psicologia positiva. Isso não tem a ver com ter, com fazer, tem a ver com o propósito mesmo. Está no nível de alma, né? Às vezes parece parecer estranho para a pessoa que nos ouve, mas isso está no nível de alma, né? Então, e logo identifiquei isso contigo. E tenho certeza que essa live aqui vai emanar muita luz, muita informação positiva, até porque com a sua energia não tem como, né, Renata? Só que eu estou muito Imagina. curioso para conhecer um pouquinho da sua história, saber como é que é como é que você chegou no autoconhecimento, Renata? Como é que foi essa parte, a Renata antes do autoconhecimento, o autoconhecimento, a mudança, ou de repente o autoconhecimento sempre fez parte da tua história? Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Alex. Muito grata a você, ao canal, a oportunidade de estar aqui. Tem um monte de gente aqui, que tem pessoas que vieram para prestigiar você e para prestigiar nós dois, né? É isso mesmo. Eu vou falar para você assim, é impressionante, porque quando a gente conversou, você ainda perguntou para mim o que fala com o teu coração, né? E apesar de trabalhar liderança, tanto nas pessoas, nas empresas, e isso realmente tem um impacto de transformação, eu vou falar para você, eu acho que o maior exemplo foi em mim. Foi em mim, né? O maior exemplo foi em mim. Então, eu vou dizer que, assim, em 2016, na verdade, tem coisas que a gente sempre identifica, né? A gente sempre identifica, Alex. Na verdade, aquilo que ressoa em nós vai fazendo sentido e aí a gente vai se identificando, né? Algumas coisas eu sempre fiz, sempre usava, fazia com meus filhos carta de gratidão, fazia o desenho ali de roadmap, em 90 e pouco eu fazia aquilo muito, assim, quando vai ser, de que forma.
Mas eu, de forma estruturada, eu vou contar para você. Foi exatamente depois de eu ter passado por um divórcio em 2016. E naquela ocasião foi muito impressionante. Outro dia eu falei disso, Alex, por quê? Porque foi numa ocasião que eu estava pilhada, eu estava muito pilhada. E aí, aí quando me telefonaram e me propuseram ali uma formação, que foi a primeira, eu virei para aquela pessoa iluminada e falei, você tá biruta, no melhor sentido, né? Eu acho que eu nem falei daquele jeito, porque naquela época eu acho que eu não falava. Eu falava, putz, grila naquela época. Mas eu falei, agora eu tô extremamente... Eu não disse ferrada naquela, mas eu falei assim, não, agora eu nem pensar um negócio desse. É um negócio descabido. Agora eu tô numa situação... Aí ela falou para mim, aquela pessoa especial, a Luciana, porque depois eu fiz questão de levá-la para almoçar e agradecer e abraçar. Ela falou, Renata, é exatamente por isso que você deve fazer. E você vai descobrir que é a melhor coisa que você fez por você. E eu vou dizer, Alex, eu saí dali, eu estava assim, eu acho que meu pai achou, eu sou a filha mais velha de 5, tá? Meu pai achou que eu estava usando bolinha, porque naquela época eu estava super magrinha. E assim, ele falava, meu Deus, Renata, você já tem uma energia, já tem uma... E você tá, minha filha, que é impressionante. E eu falava assim, mas tá tudo bem, porque eu encontrei ali um caminho que me permitiu, vou falar para você, me ressignificar e me reencontrar. E aí eu falo para você assim, eu passei a gostar do meu nome, Renata, como renascida, a partir de 2016, com muita consciência, tá? Então, eu acho que ali, principalmente na psicologia positiva, eu falei, meu Deus, então isso existe de forma estruturada, aquilo em que eu acreditava. Eu via, eu não sabia os termos, mas uma vez eu apresentei um projeto no Tribunal de Justiça. Eu disse que eu via as pessoas irem minguando e murchando e que aquilo, pelo amor de Deus, a gente precisava fazer algo, porque eu via pessoas com a autoestima baixando e a estima baixa e as pessoas entrando em depressão de um modo crescente. Mas eu não tinha ali o conhecimento técnico, científico. E aí eu te digo, quando veio para mim, eu fiquei em estado de graça, juro. E aí eu fui compartilhar com meu pai, com a esposa do meu pai, e naquela ocasião meu pai falou assim, Renata, minha filha, é muito bacana, mas você vai fazer isso com as pessoas, você vai falar em missão, você vai falar em propósito, você vai falar... E sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão jogar o chefe pela janela e vão se jogar em seguida. E eu falava das forças. E, enfim, eu vou falar, Alex, que foi um presente, ressignificar. Foi uma fase em que... E eu acho que isso é importante a gente falar, né? Sim. Que na fase em que eu estava numa situação mais crítica, de verdade, em que eu tinha perdido o meu chão, tá? Eu tinha perdido o chão pela forma como as coisas aconteceram. E isso é tão assim... Mas lá pelas tantas, eu vou falar, eu vivi uma catarse. Eu vivi uma catarse. No momento em que eu descobri, eu falei, meu Deus, eu entreguei meus sonhos nas mãos de outra pessoa. E aí a gente traz pra gente a autorresponsabilidade, né? E a gente para de contar aquela história. Então, assim, eu digo para você que para mim foi uma bênção. Então, nem tudo aquilo que faz a gente sofrer e mergulhar lá naquela dor é pro mal. Porque até no momento mais complicado, eu parei e eu falei, nossa, eu pedi isso pro universo. Porque não estava legal, não estava bom há muito tempo, não estava congruente com a pessoa que eu sou, e eu falava, meu, nada disso aqui está de acordo com quem eu sou, com os valores, com aquilo que eu quero, e eu não tinha controle. Só que eu ficava terceirizando a responsabilidade, tá? Eu queria que a minha mãe desse um apoio, eu queria que... Entendeu? Mas, ok.
Hoje eu entendo. Aquilo ali fez parte da minha história. E eu até vou te contar uma coisa. Como eu estava pensando a respeito disso essa semana, olha que engraçado. Eu até esqueci, Alex, por exemplo, vou contar uma coisa engraçada, porque hoje é muito engraçado. Na época em que o meu ex-casamento acabou, o meu ex-marido chegou a falar para mim: eu te pago uma viagem para Fernando de Noronha, que você morre de vontade de ir para Fernando. Gente, eu não lembrava disso. Nossa, eu lembrei essa semana, né? E eu falei, nossa, e eu morri de rir. Eu falei, hoje é óbvio que eu teria aceitado. Naquela ocasião, não, eu estava pilhada, não seria algo, né? Como consequência de uma escolha legal, enfim. Então, foi aí que eu me encontrei e falei, nossa, é isso. Isso faz sentido para mim. Porque quando eu estou aqui com você e antes de eu entrar, eu queria ficar te ouvindo. Quando você estava me falando, eu comecei a saborear. E aí eu queria ficar ouvindo você. E eu acho que a psicologia positiva faz muito isso, né? Porque a gente não vê ninguém apaga ninguém. Todo mundo tem seu brilho. Todo mundo tem seu brilho. Então tem a professora a Sonja Lyubomirsky, tem a Bárbara Fredrickson, tem o Martin Seligman. Cada um é luz. Cada um é uma luz, é uma referência. E quando a gente vai olhando entre nós, num mundo em que a gente está habituado, né, a uma cultura de ai, quem é mais? Não, ninguém é mais. A gente não está aqui para ser mais nada, a gente está aqui para ser mais, no meu entendimento, mais do que a gente já foi. Mais feliz, para viver mais leve, com menos peso, né? Mais sentido. Você falou do propósito, olha só que delícia. Sim. E eu tenho certeza de que nada é por acaso, porque, olha, a gente se encontrou de uma forma, e aí eu fui descobrindo coisas, e falei, nossa, olha que bacana. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço, porque você vai falando aí, vai trazendo muitas insights de até lembranças do meu próprio processo. Eu acho que quando a gente está realmente nesse movimento meio que dormindo ainda, né, sem entender essa questão do autoconhecimento, e eu sempre gosto de abrir um parênteses e dizer assim, Renato, porque a gente vai entrando nessa caminhada, né? Eu estou 10 anos já nessa profissão, e a profissão ela veio também num processo, e a gente não para de buscar, né? A gente não para de buscar. Antes disso, eu tinha uma crença que eu dizia assim, Renata, eu odeio estudar. Até os 28 anos eu não gostava de estudar. Nunca gostei. Mas é porque eu tinha uma associação errada do que era estudar. Eu não tinha entendido ainda o que verdadeiramente era um estudo. Quando começa este processo de autoconhecimento, poxa, você pega um livro como esse daqui, você não é a mesma pessoa que termina o livro que começa, de jeito nenhum. Porque você tem muitos insights, você parece que conforme a gente vai buscando esse autoconhecimento, ele vai nos dando uma permissão de, parece que absorver mais intensamente as informações. Aquilo faz uma conexão neural muito diferente, né? E eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que o autoconhecimento ele traz para nós é exatamente a capacidade de conseguir fazer a distinção do que é que está fora de mim e como eu recebo isso dentro de mim. Beleza, beleza. Alex, eu acho isso sensacional isso que você falou e é tão importante, né? Por quê? Porque o que é o normal? O normal, e não, a gente não está falando de certo e errado, não. A gente está falando do que é comum, o que é natural. É muito natural que nós peguemos para nós determinadas coisas, determinadas vivências e determinadas falas. Como se aquilo... E aí, a gente deixa o rótulo grudar. Então, a gente acaba se identificando com papéis que nós exercemos, com cargos que ocupamos, e assim, mesmo falas familiares, e que, ó, ninguém está falando de culpa de alguém, não é nada disso, não. Mas a gente vai, e aí tudo aquilo que é contrário à teoria do determinismo, né? O próprio Viktor Frankl, após que era lá, vinha do determinismo, achando que o meio, nossas histórias, nossas vivências determinam quem nós somos. Só para a gente, né? Vem do Pavlov, Viktor Frankl. E aí o que acontece? De repente, olha só, se a gente olhar para Nelson Mandela, o que ele passou
o que ele passou, se fosse o meio determinasse, Nelson Mandela não teria sido, aliás, em nada afeta o ser desse grande homem. Mas ele não teria feito tudo o que ele fez, transportando tudo aquilo que tinha, que a gente pode chamar de obstáculo, né? Porque tudo depende da forma como a gente enxerga. Então, dependendo, assim, o ambiente influencia a gente? Legal. Influencia sim, porque tá cheio de gente muito talentosa, gente extraordinária, que tá assim, ó, apagadinha, murchinha, porque está em locais, em ambientes, em muitas vezes famílias, tá? Eu tô falando de tudo, em que a pessoa não desabrocha, não desponta. Para quê? Para ela ser o que a alma dela tá pedindo, só isso. Mas só tudo isso, né? Mas não é verdade, Alex? Mas isso não determina quem nós somos. Por quê? Você falou uma coisa tão legal, que é tão importante, mas que é difícil a gente lembrar às vezes, né, Alex? Qual é o primeiro presente que a gente ganha? Assim, quando a gente nasce, ó, respirar. E aí, às vezes eu me torno uma pessoa reativa e de repente, opa, se eu respirar um pouquinho mais, né? Eu olhar o que tá, peraí, o que tá em mim, o que é meu, com a minha parte nisso e o que não tá no meu controle. O outro foi lá, me xingou, falou, até mesmo pai, mãe, falas. Por que aquilo grudou em mim? Porque a gente lida com o espelho social, né? Ali, sim, muitas das coisas. Então, assim, se aquilo não grudou em mim, gente, vai embora. Nós somos muito mais do que aquilo que aconteceu com a gente. E mais, a gente não seria tudo isso de extraordinário se não tivesse acontecido essas coisas, né? Totalmente, não. Eu tive uma sorte de algo que foi muito mais difícil no começo, mas que acabou sendo muito bom, que foi a questão de... Teve esse estalo do autoconhecimento, né? Aí comecei a buscar. E aí não tinha uma direção. Então fui meio pela intuição, sabe? Foi buscando. E aí chega um momento que você começa a observar que realmente é como você trouxe, né? Acho que até a gente tá ali mais consciente deste momento, né? A gente está tão imerso num fluxo, e aqui para mim foi uma coisa onde eu achei maravilhoso o entendimento da questão do funcionamento do cérebro, de como você consegue fazer essas mudanças, porque muitas vezes quando a gente entra no campo aqui a gente fala muito sobre expansão de consciência, mudança, mas é um ponto que, assim, ele tem um limiar muito importante entre a expansão de consciência e a Hellmann's Airlines. Adorei. Repete isso, por favor. Por favor, Alex, repete isso, porque olha só. Ó. É isso. Tem uma linha muito tênue entre a expansão de consciência e a Hellmann's Airlines. Porque eu acho que, assim, toda verdadeira transformação, ela de alguma forma ela vai se manifestar dentro do ambiente físico, né? Ela é interna. Mas a partir do momento que a gente está aqui, a gente está decidindo ir para frente, você tem um insight que agora a melhor direção é a direita, você vai ter que fazer a mudança de decisão para aí sim você manifestar essa mudança. Perfeito. Então, você vai conectando as ciências e aí você vai percebendo realmente, e eu estou dizendo tudo isso por quê? Por questão da percepção que você nos trouxe. Porque eu sempre fui muito cético, porém aberto, Renato. Tá? Porque acho que muitas vezes a pessoa é cética e é fechada. Não, não é isso. É que você só não vai sair acreditando em tudo. Você está me falando que tem algo diferente, tá? Deixa eu ver o quanto que eu consigo associar isso aqui e gerar um certo sentido. Eu preciso sentir aqui dentro se isso é real mesmo. Senão eu fico, né? Aquela coisa, acreditar em tudo é tão nocível quanto duvidar de tudo. Lógico. Então, maravilhoso. Muito bom, Alex, você falar disso. Maravilhoso. Sabe? Tem um campo que é muito forte, porque eu aprendi assim com um dos meus grandes mestres. Se tem uma forma muito importante e eficiente de você gerar uma crença, é quando você consegue embasar isso cientificamente no primeiro momento. E aí é que a gente vai para a neurociência para entender o funcionamento do cérebro e entender realmente que a realidade externa é totalmente subjetiva. Maravilhoso. Eu fiquei curioso, Renata, porque eu falei, caramba, se a realidade externa é subjetiva, ou seja, esse momento
Na verdade, é só o que eu acho que é este momento, e a minha visão pode ser diferente da sua, pode ser diferente do pessoal que está com a gente aqui, cada um vai ter uma ideia do que é este momento. Sim. Então, logo, tudo aquilo que eu vejo de forma negativa, por que eu não consigo enxergar também o positivo? Quem é que diz que o copo... Para mim, o copo pode estar cheio, para você o copo pode estar vazio, e dependendo, se for a sua caneca aí tão bacana, dependendo se não fosse assim transparente, se a gente virar, eu vou ter outro ponto de vista dessa, né, dessa mesma questão. É isso aí, isso é tão importante, né, pra gente. E eu conta uma coisa para mim que agora eu quero te perguntar. Você não gostava de estudar. Você não gostava de estudar. Legal. Legal, tô falando de você falar, eu não gostava de estudar. Hoje, isso foi ressignificado, porque eu tenho certeza, pela forma como você fala, que isso se tornou algo saboroso. Por quê? Porque é diferente. Porque, uma vez, vamos falar, o autoconhecimento é um bichinho que, quando morde a gente, é uma coisa que você fala assim... as pessoas falam, pô, mas você não para de estudar, mas você é diferente. Não é isso. Uma vez que, olha só, ele é tão importante porque o autoconhecimento liberta. Ele liberta a gente daquelas coisas, daquelas etiquetas, dos rótulos. A gente se desidentifica de muitos padrões. A gente olha para situações. Então, cabe a nós. Ele traz também consigo autorresponsabilidade. E é bom, é muito bom isso, porque ninguém vai determinar, né? E eu até posso falar para você, Alex, depois de umas tantas, chegou uma hora que eu falei assim, não. E como é importante, em primeiro lugar, a gente usar em nós, conosco, não é verdade? E olhar, porque às vezes tem padrões que a gente adquire ou que a gente experiencia na vida, mas quando a gente olha para aquilo e você vai num processo de autoconhecimento, como buscadores que somos, eu passei a olhar para situações e falar, opa, o que é que em mim está me fazendo ter um relacionamento assim? O que é que em mim eu preciso curar? Não é do outro. Ninguém faz nada com a gente se a gente não deixa. Ninguém é culpado de nada. E não estamos falando de culpa aqui. A gente está falando de um processo da gente se aprimorar, da gente se trabalhar, né? E aí a gente vai ver e olhar para situações e falar, opa, o que eu preciso olhar em mim para que eu me cure, para que... olha lá, tem um monte de gente compartilhando a live. Obrigado, Rodrigo. Gratidão, meu amigo. O Rodrigo está em Franca. Legal, então, eu acho que isso é muito bacana, né, Alex? Isso é formidável, é muito legal isso, porque quem dera nós soubéssemos de algumas coisas, e não é para colecionar conhecimento, não é isso, porque isso proporciona para a gente vivências mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, para a gente se melhorar, para nós sermos pessoas melhores, né? E também para a gente usar isso com os filhos e com as outras pessoas. Sim. Porque, no fundo, é aquilo, é em mim que a gente quer que caia um cometa, né? A gente quer que passe ali uma estrela cadente que transforme pessoas à nossa volta, mas no fundo é só em nós. E isso é muito bom, né? Isso é bom pra caramba. Porque hoje eu vou falar eu tenho 55 anos e meio. Eu hoje me sinto mais jovem do que quando eu tinha 28. Quando eu tinha 28 eu era meio crica, eu era muito engessada, sabe assim? É sério, sim. Era. Não sei como é isso. Eu fui percebendo nesse ponto, até coloquei essa frase que tá aqui, ó. Ela foi uma frase que eu descobri, porque eu venho da área da aviação, né? Não tinha nada a ver com a história, né? Isso que eu queria saber, da área da aviação. Olha que maravilha. Ó, tem sim, tem a ver com a história. Indiretamente falando. Porque como é interessante, né? Eu acho que assim, o conhecimento da ignorância foi o primeiro ponto que me despertou. Porque
O que me levou ao estudo? Não foi uma questão de amor, de paixão, ao contrário, foi, e é exatamente onde conecta o que você estava trazendo no começo da live. Foi exatamente estar numa situação onde a carreira estava estagnada, a vida pessoal estava desmoronando, a vida financeira estava desmoronando, e aí nesse momento eu começo a me questionar, pela primeira vez. Será que não vai dar certo? Porque eu sentia dentro de mim que tinha. Eu não era uma pessoa, Renata, tipo, uma pessoa comum como outras pessoas, tinha os meus processos, porque até então, parte terapêutica era uma coisa que nunca tinha entrado na minha vida, né? Então, eu estava ali com todos os processos para trabalhar ainda, mas tinha um grande problema com a questão de aceitação e busca de aprovação, e isso é uma coisa que enfraquece muito a gente, né? Aí você imagina, eu estava querendo oportunidade, aí eu começo a fazer uma faculdade dentro da empresa de gestão e aviação civil, né? E eu sempre conversei com as pessoas naturalmente, aí um dia eu tô lá, era uma turma em company, e vem um comandante, aí ele me fala, poxa, Alex, você conversa com todo mundo, então você pensou em dar aulas? Olha, Renata, eu não tinha pensado em dar aulas, mas eu estava num momento da minha vida que eu queria qualquer oportunidade para qualquer canto. Então, assim, veio para mim? Não, nunca pensei, mas tô dentro. Tem oportunidade? Tem. E aí, começo a dar as aulas. Só que quando eu comecei a dar as aulas, como observador ainda, no primeiro dia, bom, você dá aulas em empresas. Normalmente, eu não sei se isso é uma crença, tá? Mas é a minha percepção. É muito mais fácil, por exemplo, quando eu estou no meu seminário, fazer um treinamento de 2 dias com as pessoas do que quando eu chego numa empresa para fazer um trabalho. Normalmente, as pessoas no ambiente de trabalho, elas estão mais resistentes. E o que acontecia? A gente ia ali, em nome da empresa, né? É um treinamento comportamental, porque, de forma resumida, descobriu-se que caía muito mais aviões por comportamento do que por falha do equipamento, né? Que bacana. Então, é o ego, né? É o ego. Era aquele comandante das antigas, né? Que eu sou comandante, eu não preciso conversar com o cara que carrega o avião ou com o outro, e aí a informação não chegava e muitas vezes o avião caiu e gente morreu por isso. Então, o que eles entenderam? Que precisava se fazer um treinamento, estamos falando boom anos 80, aquele tecnológico, Boeing, aviões, jatos, para começar a conectar essas pessoas. E lá está eu, muitos anos depois, sendo convidado para fazer parte disso. Só que eu chego no primeiro dia, e aí vai um rapaz lá na frente, né, só observando. E o rapaz chega, pessoal, nós precisamos falar de comunicação, nós precisamos ser bons comunicadores, né, e declarar as nossas intenções. Aí um aluno levanta a mão assim e fala assim, você está aí na frente, fica falando, é fácil você aí falar de comunicação, né? Mas o setor A mudou a coisa lá e não informou o setor B, deu uma confusão. Então vocês vêm aí falar de comunicação, mas vocês mesmos não praticam. Eu falei, caraca, onde que eu tô? Meu Deus do céu. E esse fato, ele me gerou tanto medo, que o que eu pensei na hora, Renato? Olha como as coisas vêm para nossa vida. Não, eu pensei assim, ó, também, vou mentir que também, mas tinha uma opção antes de fugir. Eu falei, eu tenho que estudar. Que legal. Eu tenho que estudar esses temas, né? E qual eram os temas do treinamento? Relacionamentos, comunicação, liderança. Só que de forma... Você vê como que a vida vai trazendo, né? É mágico. Porque de forma bem sintetizada, Renata, eu começo a estudar esses temas e aí chega uma conclusão. Na verdade, várias, mas uma bem importante. Tudo isso aqui que eu estou estudando, eu nem sabia que existia na minha vida. Porque quando, na minha criação, eu fui criado pela minha avó. Ela me deu o melhor que ela tinha, mas ela falou o quê? Pô, você cresce, você estuda bastante, se dedica, né? Tem um bom trabalho. Mas ninguém falou assim que eu precisava entender, por exemplo, sobre mim mesmo. Entender a minha mente. Entender como que eu construo um relacionamento bom. É só você encontrar uma pessoa, fim, tá tudo certo? Nem de longe. Como é que eu construo uma carreira? Qual a visão que eu tenho disso? E olha que interessante, porque neste momento eu entendo que liderança era algo que tinha que fazer parte da minha vida, porque até então eu achava que liderança era só no trabalho. Mas eu vi que não. Eu vi que qualquer pessoa que tem um propósito, ela vai ter uma visão, ela vai dar o melhor e de alguma forma ela vai ter o que compartilhar. Nascer um líder. Caraca, minha liderança tem que começar em casa. E aí eu começo a entender, eu quero saber como funciona a mente. E aí começa o processo de estudar. Então, sensacional, Alex. Estou fascinada aqui. É isso, né, Alex? Eu posso falar aqui de uma coisa que, assim, eu quero até pedir para as pessoas, se fizer sentido para vocês. O que acontece, né? Quando a gente identifica ali, né, o sabor, porque, assim, quando a gente olha para o saber e o sabor, né? Olha só. Então, o sabor que está no saber. E um deriva do outro. E quando a gente descobre isso, a vontade que a gente tem, e aí eu trago a alegoria das cavernas do Platão, porque é isso.
a gente sente assim, meu Deus, né? Então, exatamente, liberta. Porque imagina se a gente tivesse lá de cócoras, agachado, acorrentado, no escuro, todos acorrentados ali no escuro, numa posição que é óbvio, nem a gente sabe que é desconfortável, porque a gente só sabe viver assim. Então, como a gente vive assim, a gente está acostumado com esse desconforto, né? Dessa dor, dessa dor. Só que a gente fica ali, no escuro, de cócoras, acorrentado. De repente, tem uma luz lá atrás, tem uma sombra, eu vejo fantasmas ali, porque eu nem consigo identificar nada. Quando eu me estico e eu descubro que aquela corrente se rompe, e eu vou me esticando, e eu saio da caverna, óbvio que a luz vai doer pacas a minha vista, vai doer muito. Eu vou olhar para aquilo como se tudo, mas quando eu começo a sorver ali o que tem ali fora, a natureza, sentir cheiros, olhar para aquilo e falar, meu Deus, a vontade que a gente tem é de correr lá dentro e buscar todo mundo, vem cá comigo. Só que a gente sempre vai parecer maluco. Por quê? Porque é um processo interno, é um processo de cada um de nós. E aí eu acho muito legal que vocês são um casal. E é tão bacana, né? Porque é tão bacana porque a gente percebe como é importante. E aí, isso aqui não, ó, a gente não tá falando de regra, pelo amor de Deus. Aliás, eu sou uma pessoa muito favorável a quebrar paradigmas, tá? Mas assim, é muito legal isso, porque a gente avança e você percebe, né? O outro avança, você vê isso nos casais, né? Então, as pessoas vão crescendo, vão saboreando, vão se descobrindo, vão olhando para os outros com mais, não só mais empatia, mais amor. A gente vai, por quê? Porque a gente não quer estar certo. A gente está aqui, a gente só quer. Sim, sermos respeitados, mas sermos mais felizes, realizados. E a gente até olha para o outro mais tranquilamente. Mas é tão importante isso, porque o que você falou, o quanto a gente se deixa, de verdade, o quanto a gente se deixa abater e influenciar pela opinião dos outros. Porque assim, óbvio, né, Alex? A gente nasce, a gente vai crescendo, só que ninguém percebe que esse processo é assim. Eu tô na escola, então eu tô na escola, ao invés de eu aproveitar pacas a escola, eu já tô pensando, não que eu vou ser quando crescer. E aí eu tô lá, o meu cérebro não tá nem ainda maduro para eu tomar uma decisão, mas não, eu já escolho uma carreira, como se aquilo fosse uma sentença. E se você me permite, Alex, eu vou até falar uma coisa para você, por eu ter dito isso, né? Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, mas o meu filho, que vai fazer 27, ele, quando tinha 19, estava fazendo engenharia na Unicamp, e aí ele virou para mim e perguntou assim, mãe, é o seguinte, ele fazia engenharia em período integral, estudava à noite, e aí ele tinha um quê? Ele tinha um lance, ele adorava investimento, ele adorava... E eu tinha eu tinha muito receio, enfim. Eu tinha uns traumas ali. Aí o que acontece? Ele falou, mãe, eu fui lá, eu fiz esse curso, eu ganhei esse prêmio, aí eu participei, mãe. E aí, olha, em 2017, meu filho foi me mostrar a empresa dele que estava nascendo numa casa, e ele falou, mãe, você vai se importar? Você vai de fato achar que eu sou menos porque se eu largar a faculdade? E eu olhei assim para ele, ele falou, mãe, porque eu vou falar, quando eu ajudo uma família a realizar aquilo que ela constrói, aquilo que ela traçou, mãe, isso é o que faz sentido. Eu virei para ele e falei, cara, você encontrou seu propósito aos 19. Eu encontrei aos 48 e meio. Então eu vou bater palmas para você, cara. Imagina, nada define. E na ocasião, aquela história, né? O avô, não sei quem, né? Nossa, o que é isso? Eu só falei, filho, você só sabe que o Ike Batista
não tem direito a cela especial, tá? Mas como eu sei que você é um cara, meu, assim, você é íntegro, meu, vai ser feliz na vida. Vai ser feliz. Você não deve nada pra ninguém, você deve pra você ser feliz. Cara, é isso. E hoje, todas as pessoas que lá atrás, né? Lá atrás, duvidavam e falavam assim: nossa, mas você tem que falar com seu filho, porque ele não pode, ele precisa fazer faculdade. E porque precisa, quem falou que precisa? Dá licença, né? Da onde precisa? Não sai dessa. O filho ó, se o filho é meu, não tem que falar nada, tá bom? Ó, bico calado. E é isso, sabe? Mas é isso. Não é? A gente tá vendo de que adianta eu ter um diploma? Gente, olha o que você trouxe, a flexibilidade, essa adaptabilidade. Gente, quem não tiver isso, dançou. Mas é óbvio, precisa fazer sentido para a pessoa, porque a gente respeita, né? Todas enfim, cada um. Mas quando você adere a isso como estilo de vida, as coisas ficam mais leves, não ficam? Mais fluidas, não é, Alex? Olha, Renata, foi isso que fez com que realmente eu começasse esse processo e ele chegasse a um ponto onde ele tomou uma dimensão tão grande na minha vida que foi o momento que eu percebi que era a hora de realmente fechar as portas da área da aviação e entrar para fazer aquilo que eu sentia que... Porque como você disse, e olha que sincronicidade, né? Porque um pouco mais cedo hoje eu estava assistindo uma palestra da professora Lucelena, onde ela aprofunda mais ainda o conceito exatamente do mito da caverna de Platão. Eu estava falando dos diálogos lá e tal, e era esse capítulo, né? E a gente vai começando realmente a perceber coisas diferentes. É um processo desafiador, mas ele tem tudo a ver com o termo que você traz para a gente aqui, que é o florescer, porque olha como as coisas vão se conectando, né, de uma forma tão natural e tão maravilhosa. Porque você nos trouxe a questão da realidade externa ter, sim, um certo tipo de influência, mas não ser responsável por aquilo que nós somos. Eu acredito que o florescer, eu acho que nesse sentido, é exatamente essa tomada de consciência de que, primeiro, nós não somos nada, nós só estamos, né? Não tem uma regra que diz que o comportamento que eu acordei hoje, eu sou obrigado a acordar amanhã. É lógico, se eu não fizer nada, não tem milagre nem passe de mágica. Mas nós temos, acho que, uma das maiores riquezas, né, pela nossa mente funcionar maravilhosamente, que é o poder da escolha e decisão. Né? Então, quanto mais consciente eu estou, mais eu consigo perceber. Eu até brinco às vezes com as pessoas, conectando o que você falou do teu filho. Eu falo assim, gente, a gente não pode esquecer que as faculdades foram criadas para ensinar o que as pessoas sem faculdade aprenderam. Maravilhoso, é isso, Alex. Porque não é assim, uma... Né? Não é uma questão de desvalorizar, né? Mas você conta de forma alguma. Eu acho que se você puder estudar, vai para cima. Mas só não acredite que é isso que vai fazer você. Isso. Já saímos dos tempos onde o diplominha na parede garante minha vida. Até porque eu acho que isso garante, pode até garantir a vida no sentido financeiro, mas vai garantir também uma depressão, uma frustração, porque se a pessoa ela não entendeu que a carreira é onde ela coloca a missão dela, seja cantando, seja fazendo mentoring, seja um artista, seja o que for, então acho que ela ainda não está nesse movimento do florescer, né? E só complementando aqui para te passar, não é... Eu sempre trago muito isso, Renato, porque parece que até dá a impressão de falar assim, então quer dizer que vocês já estão num nível diferente? E não é isso, não é isso. Eu acho que quando teve esse florescer na minha vida, primeiramente eu achei que eu tinha achado uma certa iluminação. E depois eu percebi que na verdade não. Essa consciência, ela vinha para mim apenas para que eu começasse a perceber o tanto de coisas e problemas que eu tinha e agora sim entender a responsabilidade de tomar essa decisão de começar a construir minha vida. Ó, minha esposa está aqui com a gente, a Ariana, acabou de entrar. Oi, e eu digo uma coisa para você. Foi exatamente reconstruir a nossa relação que foi a maior motivação, porque de parte de alguns amigos... Eu lembro que eu ouvia coisa do tipo assim, eu falava, pessoal, estou entendendo a mente, como ela funciona, as coisas têm dois lados, a gente pode ver o positivo, a gente pode crescer com qualquer experiência. Aí um amigo meu falou assim para mim, Alex, eu acho que você começou a fumar alguma coisa estranha, porque isso tudo aí que você está falando é muito legal, mas isso aí não funciona não, cara, isso é loucura. Só que eu olhava, Renata,
para nossa relação e via que a gente já estava tendo mudanças, por assumir a responsabilidade, Nossa. por ter a consciência de que tinham processos internos, processos para resolver com a mamãe, processos para resolver com o papai, processos de colocar uma série de coisas no seu devido lugar para entender quem era quem. E é nesse movimento, até posso dizer para você que é por esse amor que começa cada vez mais fluir, porque eu falei, tá dando certo, se tá dando certo, eu quero continuar estudando. Que Vamos estudar, vamos estudar. Livro, palestra. Olha que legal. Ali, assim, olha que bacana isso, né? Olha só, então, assim, eu posso falar que movidos pelo amor, vocês foram fazer esse movimento? Porque, assim, sim, olha só, a gente não aprende o que é empatia na escola. Mas quando a gente vai ver e os estudos mostram, e você sabe disso, a gente sabe. Olha, se você derrubar um livro, uma criança de 2 anos, 3 anos, tiver ali, ela vai pegar. A criança pratica o altruísmo, gente, automaticamente. A criança não nasceu preconceituosa, racista. É a gente que faz. Né? A gente, eu tô falando, as construções desse mundo, tá? Então, isso só mostra que a gente pode fazer tudo melhor. Então, a gente não sabe se relacionar. Aí, o que a gente casa, mas a gente não estuda. Como é que eu vou ser uma esposa melhor? Porque assim, a gente está falando de 2 pessoas inteiras, conscientes, que estão se unindo, estão se escolhendo, né? E fazendo escolhas, estudam para se melhorar, para se relacionar, para manter aquela coisa. E não é... Você disse uma coisa muito legal. Vai iluminando. E, ao mesmo tempo, quem é que falou que nós somos luz e sombra? Mas para gente viver também isso, a gente tem que olhar para nossa sombra. Olhar para a sombra, e eu vou falar mais para você, hein? Olhar para a sombra, e se você me permite, Alex, quando a gente fala do florescimento humano, e vamos assim falar da metáfora de um desabrochar de uma flor, então quando a gente fala, não vou nem trazer a definição da ciência, da psicologia positiva, que é a pessoa que realmente vive ali, cultiva emoções positivas, porque as emoções positivas, pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver com eu tenho que pensar positivo, eu tenho que sentir positivo. Não, isso aí é uma falsa premissa da positividade tóxica. E até o Alex falou do avião, e é verdade. O avião tá caindo, pensa positivo, o avião vai cair. No máximo você vai falar, Deus, obrigada pela vida que eu vivi aqui. Legal, ponto. Porque vai cair. Então, não é pensar positivo. Até porque o professor Tal Ben-Shahar fala muito disso. Muitas pessoas falam, mas você trabalha com desenvolvimento humano, né, Alex? Então é o seguinte, então você tem que tirar tudo de letra. Desculpa, eu vou falar aqui nos termos lá. Ó, uma pinóia que tem que tirar tudo de letra. Para com isso. Você é um ser humano. Permitir-se. Você tem raiva. Você chuta a porta, você vai dar risada? Para com isso, gente. Nós somos pessoas, né? Assim, nós somos pessoas. A gente sente raiva, a gente sente mágoa, a gente ressente, né? E assim, tudo isso é natural. E se a gente não for capaz de sentir isso até em profundidade, a gente não pode experienciar o extremo oposto. Em termos de, sabe, a gente saber lidar e da gente olhar e falar, opa, isso aqui tá... E sentir, porque se a gente não sente, o corpo vai sentir. Aí vem a doença, né? Então, não tem essa... Você trabalha com desenvolvimento humano, então é o seguinte, você tem que lidar com tudo. Para com isso, nada disso. Seria bom, né? Se a gente fizesse a formação, tivesse uma mágica, assim, agora você está aqui, está formado, seja terapeuta, mentor, coach. Agora você passa por aquele portal ali que você vai acessar o Nirvana, a sua iluminação, e agora, seria ótimo, né? Não. Mas aí, gente, eu acredito que eu entrei para esse mundo porque, na verdade, eu era o que mais precisava de conhecimento. Eu acho que Deus pensou assim, a única forma desse cara estudar tudo a vida dele é o estudo do seu trabalho. E aí cá estamos nós.
Alex, sensacional. E se você me permite, principalmente porque agora com a física quântica, neurociência, mais a psicologia positiva, quanto mais a gente vai estudando, e olha, eu estou engatinhando igual um bebê no mundo, tá? Gente, se for pela minha disposição, não é só pelo meu entusiasmo, pelo movimento da minha alma, olha, socorro, eu vou ter que viver até os 107, 110, né? Mas assim, por quê? Porque cada vez mais tudo vai tendo muito mais sentido. Hoje, de verdade, hoje eu sou 1000 vezes mais próspera do que eu já fui. E eu não estou falando de coisas materiais, porque é de dentro para fora. Então, hoje, eu passo meus natais, eu não fico sufocada, eu não acho que eu tenho que controlar uma situação, porque tem gente descontrolada ali, descompensada, e aí eu não tenho que nada. Aliás, eu também, visitando a minha criança interior, eu também fui descobrir que muitas das situações que eu experienciei e muitos dos padrões que eu adotei para mim, foi o quê? Foi de eu falar assim, olha, isso aqui, se seu pai der metade, eu dou metade. Aí chega uma hora que você se sente mal, aí você, tá bom, deixa que eu dou conta. Aí você faz isso com o marido, você faz isso com o filho, você faz isso com não sei o quê. E aí, que história é essa de dar conta? Que história é essa? Opa, se enxerga. Então, isso me conduziu, tô falando sério, Alex, isso me conduziu a quê? Eu fui uma pessoa que tinha uma fala. Eu não estou acostumada a receber. De repente, eu olhei para a realidade e falei, eu não sei receber. Eu não sei. Não é que eu não estou acostumada. Eu não sei. E quando eu vi que eu só dava, olha para isso. Eu também tenho que olhar para a criança, para aquela coisa. Opa, que soberba é essa? Que você falou. Que soberba é essa? Que história é essa que eu só dou e eu não recebo? Opa! Então, muita coisa que, apesar de a gente já se identificar, sentir, praticar, muitos diários da gratidão e realmente o quanto isso muda as nossas vidas, eu acredito que, assim, quando a gente olha para as nossas sombras, de olhar e falar assim, sabe aquela coisa assim, até a palavra me fugiu, sabe, Alex? Mas aquela coisa da criança tirana. O meu terapeuta de EFT, querido André Brás, que é do Instituto André Lima, né? Então, a gente fala muito disso. E, de repente, olha, o autoconhecimento traz isso. E a gente olhar pra gente. Porque eu não sou melhor que ninguém. Mas eu quero ser. Ano que vem, eu quero ser uma Renata melhor do que eu sou hoje. Mais saudável para que eu faça melhores escolhas, certo? Então, e você contando isso, olha que sensacional. E quando a gente olha para isso e a gente passa a entender que até a prosperidade que é primeiro do ser, para depois o ter. Só que ela depende do quê? A gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio, né, Alex? Equilíbrio entre o dar e o receber, porque se eu dou mais do que eu recebo, eu não tenho prosperidade, eu tenho desequilíbrio na vida. E outra coisa que eu vou falar para você, que essa é uma descoberta muito recente de 2022, tá? Posso abrir para vocês? Eu vou falar porque eu pareço criança fascinada. É verdade, gente. Não é só. Então, assim, a gente agradece. A gente aprende a exercitar mesmo o perdão para valer, entendendo que isso o auto-perdão primeiro é o mais importante, né? De todos. Gente, se eu não me auto-perdoo e eu fico me chicoteando sempre, então, assim, você fala, caramba, então primeiro o auto-perdão, porque as pessoas podem falar tudo, mas vai falar para uma pessoa que está com dor, ai, faz o Ho'oponopono. Mas a pessoa vai te xingar, querer cortar a sua cabeça fora. O cérebro dela... Vai mesmo. Não é verdade, Alex? Vai mesmo. O cérebro dela não tem condições nem de falar o Ho'oponopono, nem de fazer de conta que é verdade. Não é assim que acontece. Então, a gente precisa ter mais... A gente precisa olhar pra gente com mais amor, né? Aí a gente vai entendendo. Caramba, eu me liberto disso, eu liberto o outro disso. E pronto.
entrega até quanticamente falando. Porque ninguém faz nada com a gente. A gente que você fala, opa, o que eu tenho para olhar aqui dentro de mim? Que atrair uma pessoa nessa vibração, nessa frequência, nesse padrão. E aí eu olho para mim com amor, né? Com amor. Olha, Alex, tem muita gente aqui que tá prestigiando você. Sejam todos bem-vindos. E essa nossa conversa, né? Que gostoso. Então, isso assim é muito interessante. E eu aprendi muito recentemente uma coisa que eu tenho que falar para você. Não é só em tudo dar graças. De verdade. É a gente entender, né? Que é assim, que muitas das histórias que a gente experienciou, que a gente viveu e que doeram pacas, rasgaram, nos fizeram ser quem nós somos, para que a gente possa fazer escolhas mais saudáveis, para que a gente possa protagonizar uma história realmente com a autorresponsabilidade, né? Que é gostoso, não é. Alex, é massagem? Não é. Não é. A gente tropeça, a gente rola. Mas quando a gente olha para isso, opa, isso aqui é aprendizado, isso aqui é não sei o quê, o que eu aprendi agora? Então, a gente vai vivendo com uma leveza, por isso que é libertador. E você trouxe uma coisa muito interessante. Não é só isso, a questão da autoconsciência. Autoconsciência, quando parece que é uma luz que vem aqui, e aí traz a nossa consciência, literalmente traz aqui, e aí você, nossa, aí nós podemos lidar com as coisas. Por isso que é um processo. E, Alex, se você me permite, eu gosto muito, você estava falando de uma coisa muito legal, do comportamento humano, a questão do ego, o que levava os aviões, assim, a maior incidência, né, da queda de aviões. E eu achei isso interessantíssimo sob o ponto de vista comportamental, da gente olhar para isso, o quanto tem de ego, mas para a gente entender que quando alguém fala algo, a gente não está acusando, não é isso, né? Mas assim, faz sentido isso que eu estou falando? Eu não sei falar. Faz sim. Não é? Faz sim, porque eu acho que você trouxe uma questão e eu já vou te fazer uma pergunta já com relação à questão da física quântica, mas eu acredito assim, pelo menos o meu florescer nesse sentido, ele vai levando a gente para níveis de loucura, entre aspas, né? No mestre diz assim, louco sem resultado é louco com resultado é gênio. Então tá tudo bem ser louco, só tem o resultado, né? E vamos embora, vamos fazer acontecer. Mas ele vai começando a fazer com que a gente questione muito a questão da realidade, né? Quando veio essa questão que eu trouxe para ti, de perceber essa subjetividade da realidade, isso foi muito estranho, Renata, porque eu comecei a pegar um pouco aí. Até então, na minha vida, eu achava que a coisa era agora eu entendo que, beleza, é o meu conjunto de ideias. Todos nós vamos concordar que isso é um livro. Tá tudo bem. Né? Mas se eu, sei lá, voltar 5, 10, 15, 20 mil anos lá, os primeiros seres humanos entregar isso aqui, eles não sabem o que é isso aqui, não tinha nem escrita, não tinha leitura. Isso não significa nada para eles. Então, ou seja, eu fiz uma live aqui com a Eliane Xavier, ela é PhD em Física Quântica, e ela trouxe esse conceito para nós. O universo é relacional. Né? Para o livro existir aqui, eu tenho que tomar consciência dele, da existência dele. Perfeito. Isso foi uma coisa interessante, Renata, porque quando isso aconteceu, eu falei, pera um pouco, deixa eu questionar a minha vida, né? Lembra que eu te falei, eu não gosto de viajar muito, mas eu gosto de, no sentido das informações. Se a neurociência me mostra que realmente eu vou dar interpretação para a realidade de acordo com aquilo de conhecimento que eu tenho, tudo que está me machucando é porque o meu conhecimento está limitado. Mas por que o meu conhecimento está limitado? E aí você encontra o orgulho, aí você encontra as mágoas, aí você encontra tudo que vai travando a nossa percepção. E acho que nesse caminho eu fui voltando para dentro, procurando mais conhecimento, né? Você pega, por exemplo, o Jung, que vai trazer para a gente o processo de individuação. Eu preciso me separar de fora para entender quem eu sou, desconectado de fora, para recriar uma conexão com fora. E aí vem a questão da física quântica, porque aí você pega toda a parte filosófica da física quântica, e ela se conecta muito com as ciências, porque ela vai de encontro com algo assim. A realidade, para que eu tenha consciência da realidade, eu preciso ter a dualidade.
Ou seja, como você bem trouxe pra gente, Renata, se eu não aceito a minha sombra, eu anulo a minha luz. Porque, e poxa, por que que eu estou anulando a minha luz? Caramba, como é interessante isso, né? Porque acho que todo mundo que está aqui já teve a oportunidade de ter uma experiência de lidar com alguém que está machucado. E a pessoa que está machucada, ela se machuca porque ela não quer se machucar, né? Ó, Ela ó, fica na defensiva, a gente tem que pisar em ovos para ó, conversar com ela. ó. Ela é uma pessoa que altera muito, né? Ela altera muito. E aí você vê que a pessoa, na verdade, ela cria tudo aquilo que ela tenta evitar. E olha que interessante, porque aí ficou muito claro, né? Só os fortes mostram suas fraquezas. O fraco, ele quer parecer forte o tempo todo. Mas o problema não é mostrar a minha fraqueza para você, Renata. O problema é reconhecer ela comigo. Maravilhoso. É isso, Alex. Olha que sensacional. E é isso. Você trouxe uma coisa tão legal e que a gente, quando vai ver, é isso. Porque quando eu transbordo, ok, como um ser humano normal, mas ressentimentos, aquelas coisas todas, a injustiça, o sentimento, para mim, a força da integridade é, é um desafio baixar um pouco, porque quando você superutiliza, isso é ruim, é nocivo, porque o super, como o nome fala, ele desajusta meu termostato. E aí eu sofro rasgadamente. E assim, isso é ruim para mim, porque aí no momento em que acontece isso, o que eu faço? Eu espelho para o externo isso, e eu atraio mais disso para mim. Exatamente isso, Alex. E aí, muitas vezes, as pessoas que estão lá sofrendo, e aí o que que acontece? Você pode reparar, é ou não é? Não é que ninguém pode sofrer, não, gente, até porque a gente sofre, ser humano sofre, tá? Mas quando a gente. Autoconhecimento é tão fantástico e libertador, porque ele te dá o poder de você trabalhar, você moldar, de você ir lá cutucar mesmo, porque dói pra caramba, é igual terapia. Terapia não é montanha-russa, não é tudo gostosinho. É que muitas vezes nós passamos por processos nas nossas vidas em que é mais fácil eu escolher. Eu não tô criticando, tá? Eu tô só falando que muitas vezes é mais fácil eu me ocupar de várias outras coisas. Então, eu me ocupo de fazer aula disso, daquilo outro. Eu vou fazer tudo que é gostosinho para me ocupar daquilo que, no fundo, eu não quero me ocupar, que está lá dentro de mim. Mas aí, o que que acontece? E eu sei porque quando eu me separei, foi exatamente isso. A minha pilha era tão grande que eu acabei afastando meu filho de mim. Por quê? Porque ninguém ia me aguentar. Ninguém ia me aguentar. Olha lá, o Rodrigo está reproduzindo aqui o que você falou. E assim, e aí é a gente olhar para assim, peraí, mas se eu não olhar para essa sombra, eu só vou refletir a sombra e eu só vou afastar as pessoas de mim. Então, enquanto eu não olhar, e tá tudo bem, cada um tem o seu timing de olhar. Mas é muito interessante isso. E até falo para você que quanto mais a gente vai estudando e desvendando isso, da gente olhar com mais amor, a gente olha com mais amor a gente e olha com mais amor o outro. Por quê? Quando eu olho para mim e eu fui descobrir, né? Opa, peraí. Então a minha criança é tirana também. A minha criança também é tirana. Por quê? Quando eu só dou e eu não me abro para receber, isso é soberba. Conscientemente falando, eu olho para isso e a primeira reação é opa, imagina, quem falou isso? É a mesma coisa que eu olhar uma análise comportamental e dizer assim, olha, imagina, já aconteceu, Alex, de eu chegar numa empresa assim, imagina, só pessoal mega analítico, todo mundo engenheiro, ninguém. E eu olhei e falei, pessoal, deixa eu contar uma coisa. O maior desafio para vocês sou euzinha, a Rê. E o maior desafio para mim, vocês. Que legal! Então, bora praticar, porque só se a gente pratica, a gente flexibiliza isso, né? Por quê? Porque a pessoa que está, nós não somos, nós estamos, né? Mas assim, para quem relacionamento é algo tão importante,
à primeira vista, quando eu falo assim, nossa, eu tenho medo de ser rejeitada. Mas quem falou que eu tenho medo de ser? Tenho sim, gente. Eu não quero estar certa. E quando a gente passa a se entender com mais carinho, a gente também olha para o outro com mais carinho, né, Alex? Porque assim, eu não sei se você sente isso também, mas muitas vezes, quando a gente fala de ambiente, quando a gente fala de clima, quer nas famílias, nas empresas, enfim, muitos líderes não têm consciência de que têm comportamentos tóxicos. Eu já tive comportamento tóxico, eu já tive super. Eu tinha consciência? Não, eu não tinha. Eu faria diferente? Faria diferente. Né? Mas assim, quando a gente coloca a luz ali, a gente olha para aquilo e você fala, nossa, eu posso fazer melhores escolhas. Eu posso ou não construir uma ponte ao invés de construir um muro. Você falou da comunicação, né? Tão importante. Não é todo dia que a gente acorda disposto e disponível para construir uma ponte. Tem dia que a gente não está afim, por quê? Porque nós somos seres humanos, mas a gente pode rever isso, né? Poder rever. É todo dia que a gente está lá, ali. Não é. Mas a gente poder olhar para isso é bastante interessante. E eu acho que é importante, né? Sim, totalmente, Renata. Eu acho que é isso que vai mudando muito, e é nesse momento mesmo que, de uma forma natural, quando a pessoa está nesse processo de autoconhecimento, ela vai trazendo esse florescer no sentido de começar a perceber realmente que eu preciso entender o que é o mundo de dentro para fora, porque, na verdade, entender o mundo é quase que só uma metáfora ou um paralelo de começar a entender a mim mesmo. Eu acho que, assim, na verdade, nós somos muito diferentes em termos de situações, porque são muitas possibilidades. Então, de repente, eu sei que talvez você tenha problemas com o ponto X da tua vida, eu tenho com o Y, o outro tem com o W, o outro tem com o Z. Mas, no fundo, é que isso aqui está na camada mais superficial. Porque se a gente for para uma camada um pouco mais profunda, primeiro, todos nós queremos a mesma coisa. Porque, olha, eu não conheço ninguém que esteja minimamente bem mentalmente que diga assim, eu não quero ser feliz. Então, é o que a gente busca. Bom, felicidade. É o que nós estamos todos buscando. Sim, só que aí a todos. felicidade de um é trabalhar numa área, a felicidade de outro é trabalhar noutra área, a felicidade do outro talvez é ter sei lá, um carro, enfim. Tá tudo bem, não tem nenhum julgamento com tipo de felicidade. Perfeito. Mas eu acho que, em termos de mente, por exemplo, eu achava que o Einstein ele tinha um cérebro melhor que o meu. Depois eu entendi, falei, não, o cérebro dele é igual ao meu. A diferença é que ele sabia o que fazer com o dele, eu tô aqui viajando. Eu não uso meu cérebro para nada. Eu não quero nada. Eu não construo nada. Eu cheguei a um ponto que, sinceramente, Renata, acabou sendo a base de todos os trabalhos que eu fui gerando depois disso, que o maior problema de qualquer pessoa é a falta de crença em si mesma. Não adianta. Se você não acredita em você mesmo, você vai esperar que a vida te crie oportunidades. E, na verdade, quem cria a oportunidade é você. Eu comecei a entender que as melhores coisas da nossa vida, elas são nos entregues como uma matéria-prima. Vai lá e constrói. Maravilhoso. Alex, você, olha só. A pessoa está num estado assim, que ela está mentalmente tão, vamos dizer assim, ela está num ritmo tão forte mentalmente, que muitas vezes ela não dá uma respirada, como você bem nos trouxe, para observar que tudo aquilo de mais precioso já está aqui neste momento. E começa a partir da gratidão, né? Começa a partir daquilo que você pode começar a construir, mas dando sim essa permissão de saber que ninguém nesse mundo vai ter a possibilidade de criar a sua vida, de criar a sua felicidade, né? Começar a se questionar mesmo, Renata, por que eu muitas vezes tenho comportamentos, eu sempre fui muito ciumento, Renata, eu fui a pessoa que chegou a rasgar a blusa da minha mulher de ciúmes. Não, você era brincando, não, sério. Renata, eu era uma pessoa tão insegura, sabe, tão insegura, que quando esse processo começou a mudar na minha vida, uma das grandes motivações de entrar na área foi literalmente pensar o seguinte: se eu conseguir fazer essa mudança, qualquer ser humano faz. Sim. Eu preciso compartilhar com as pessoas. Maravilhoso. Ó, Alex, posso compartilhar uma coisa com você? Olha só. Olha para isso, né? Imagina, eu trabalhando ali no setor público, e aí eu ter um ex-marido, na ocasião, marido, que fez MIT, que entrou no MIT, que não sei, e aí a minha mãe enaltecia, e aí não sei o quê.
Bom, filha de engenheiro, ex-mulher de engenheiro, e aí, olha que coisa mais... gente, eu tô falando porque hoje eu olho para isso, eu morro de rir, igual a situação da viagem de Fernando de Noronha. Eu lembrei agora, você falando, você acredita que, assim, quando, em 2016, né, eu fui fazer lá a prova para me candidatar para pós-graduação, e eu fui fazer uma prova no MIT. Olha que absurdo, o fim da pícola, que eu falei assim, não, porque eu não acreditava, não, porque ele é o máximo e eu não sou, eu sou o mínimo. Eu sou o mínimo, porque na verdade naquele relacionamento foi assim que aconteceu. E assim, mas quando no fundo não é nada disso, eu não me sinto assim, mas olha que ridículo. Eu fui fazer uma prova, eu entrei no MIT, eu entrei no INSPER, e aí eu falei assim, mas que ridículo, que absurdo. Eu fui fazer aquilo para provar para mim que eu tinha capacidade, quando eu nunca medi alguém por aí. Nunca medi alguém por aí. Gente, mas assim, a gente cai em certas armadilhas que nós criamos para nós. Porque tudo parte... Se a gente soubesse disso, né, Alex? Assim, sem saber, eu falava para os meus filhos, o que vai fazer 27, ele bebezinho, e eu falava assim, ele dormindo, eu falava assim, você é feliz, você vai crescer íntegro, saudável, reto, realizado, justo. Olha só, ainda uma mãe, tô confessando aqui que eu fazia, eu ia ali, aí no outro, a gente fazia metas no último dia do ano, a gente construía metas em família desde que eles tinham 4, 5 anos. Era muito assim. Então, no fundo, olha quanta coisa, gente. E se a gente soubesse que a gente realmente... Ah, mas e aí? Aí eu não vou chorar o que passou. Hoje, a gente sabe, tudo começa... Gente, olha a importância, você falou, da autoliderança, mais do que tudo. Ah, mas eu não sou líder numa empresa. Mas nós somos líderes na nossa própria vida. Na nossa própria... Você, como pessoa, num casamento, você é líder lidando com outro líder. Porque nós que somos as pessoas que protagonizam a nossa história. Não é verdade? E aí, pô, e para que isso? Porque se o meu autoconceito... a minha autoimagem, meu autoconceito é eu gostar de mim, tendo esse bigode chinês, tendo e daí, gente, se eu não me amar, para com isso, né? Porque senão você não vai se amar quando você veste calça 38 e não vai se amar quando você pode vestir 80. Você não vai se amar de nenhum jeito. Você vai ficar tudo nos e se, colecionando e se. E muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas palavras têm um poder danado, né, Alex? Quantas vezes eu não fui a pessoa que reclamava. Putz, mas eu não sei o quê. Porque eu estava cansada, porque eu estava exausta, porque... Ok. Hoje eu olho para isso com outros olhos, tá? Até porque em muitos casamentos e famílias, a gente vê a mãe quando fala assim... Qual é o sentimento e a necessidade por trás dessa fala? Ela está falando, pelo amor de Deus, alguém me valoriza. Alguém me valoriza, eu só quero ser valorizada. Eu quero ser reconhecida. Mas tem gente que, olha lá, a louca da mãe falando. Gente, para com isso, né? Mas quando a gente olha com mais amor e para nós, porque tudo vem da nossa autoliderança, nosso autoconceito, a nossa autoimagem, nossa autoestima. Porque quando a gente... Aí vem a autoconfiança, aí vem a autoeficácia, porque aí eu falo assim, legal, eu posso mais do que eu pude ontem. E eu posso, e a gente pode sim, a gente pode ser, ter e fazer tudo o que a gente quiser. Porque as pessoas, Alex, a gente não tem um monte de gente aí que não tem braço, não tem perna, gente. E a pessoa faz coisas, mas por quê? Para aquela pessoa não tem essa história, não tem essas crenças que nós temos, essas crenças limitantes, mas assim, a gente pode mudar isso. A gente não vai sair por aí batendo nas pessoas, a gente não vai sair por aí pisando em ninguém. Mas aí vem a questão do que você disse.
E, Alex, se você me permite, né? Olha só como é importante. O mundo estudava, né? O mundo, porque o florescer, e você tem aí o livro do Martin Seligman, né? Olha que importante isso. Porque até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos um modelo que era o chamado modelo biomédico, que era o quê? A psicologia, tá? E ó, só para dizer, a psicologia positiva não é um braço contrário da psicologia, não. Mas a psicologia estudava as disfunções, estudava as doenças. A gente não tem o catálogo internacional do CID, das doenças? E até por uma questão de necessidade, estudava-se as doenças para quê? Porque eu precisava produzir remédio, vacina, medicamento. A gente passou aí pela Segunda Guerra, até que a gente tem hoje o modelo aquele modelo biopsicossocial espiritual, que começou a olhar para o ser humano, mas não para assim, o que faz o ser humano disfuncional. Não, tá? Se bem que assim, vamos combinar? Hoje em dia tá todo mundo na fila para voltar a ser normal, né, Alex? Normal, vamos parar com isso, né? Não é? Mas quando a gente olha para isso, da onde surgiu, gente, a psicologia positiva? Olha que legal! Basicamente, uma coisa muito importante a gente falar, a psicologia positiva é uma ciência exata. E aí o Alex trouxe uma questão muito importante. Ela traz metodologia cientificamente comprovada. Ela tem chancela, gente. Nós temos Laboratório do Perdão na Universidade de Stanford. Nós temos o laboratório lá na Universidade da Carolina do Norte. A doutora Bárbara Fredrickson tem um laboratório, ela é a coordenadora e diretora do laboratório ali que estuda as emoções positivas, gente. E por quê? Porque eu preciso pensar e sentir? Não. Mas quando eu entendo que cada vez que quando eu cultivo emoções positivas, o que eu faço? Elas não só promovem, como indicam bem-estar. Para que nos outros momentos em que eu precisar sentir raiva, dor, que eu fico pé da vida, que eu tô sentida, que eu tô vivendo a tristeza, um luto, eu não destruo as minhas sinapses neurais ou neuronais. Então, não compromete a eficácia das minhas conexões neurais. Não compromete, eu não estou banhando o meu corpo de cortisol. Então, é assim, eu não vou apagando áreas do cérebro. Por quê? Porque eu aprendi como um processo internalizado, a cultivar, né? Tem toda uma proporção, né? Você sabe que tem uma proporção para nós, para os casais, é uma proporção 7:1. A cada sete emoções negativas, 7 positivas anulam uma negativa nos casais que são prósperos. Em que, gente? Não sou eu ninguém para definir o que é prosperidade. Para você é uma coisa, para mim é outra, não é verdade? Mas olha para isso, quando a ciência parou para olhar o que faz o ser humano funcionar no seu grau ótimo. Opa, esse é o funcionamento otimizado, que é funcionar no grau ótimo. Opa, então deixa eu ver, né? E aí, olha, nossos relacionamentos, ter um propósito, realização, vitalidade, porque hoje a gente não tem mais o PERMA só, é o PERMA acrescido ali da vitalidade, né? E da saúde. Então, gente, imagina que lá em 1975, o rei do Butão, o imperador, aos 17 anos, considerou que para sua nação ser considerada uma nação feliz no sentido de bem-estar, de ter segurança emocional, psicológica, de as pessoas serem realizadas, ele considerou que não era o índice de desenvolvimento humano que definiria isso, não era a renda per capita, é o FIB, que é a felicidade interna bruta. Isso, e o Butão é patrimônio histórico da humanidade. Isso foi em 1972, eu até falei 75, perdão, 72,
Em 1975, nós tivemos um Congresso Internacional de Felicidade no Rio de Janeiro. E hoje, gente, o FIB é utilizado para medir o grau de desenvolvimento de nações. E ele está passando aí por toda uma... Ele está passando por uma reestruturação. Isso é sensacional. Mas quando a gente olha, né, Alex, para quê? Onde foi que encontraram as pessoas com maior índice de felicidade e bem-estar? Onde foi? Foi numa favela em Calcutá, na Índia. Por quê? Porque, olha para isso, porque a qualidade dos nossos relacionamentos determina o nosso bem-estar. Caramba, isso não é formidável? Porque assim, se a gente olha para toda essa situação, então não é porque uma nação é mega desenvolvida economicamente, imagina, às vezes ela tem alto grau de suicídio, não é verdade? Sim. E sabe o que é até interessante? Você trouxe uma questão, e o Rodrigo até colocou aqui, porque quando você trouxe aquela questão da forma que isso afeta as nossas trilhas neurais, né? Eu acho que é bem legal até trazer isso. Eu não sei se você que está com a gente, se você tem a percepção, a informação que quando a gente fala, por exemplo, 21 dias você constrói um hábito. Vamos entender que um hábito, o que seria um hábito? Um hábito seria uma competência inconsciente. Um hábito é aquilo que você faz sem pensar em fazer. Né? Para pensar o exemplo, quando você estava aprendendo a dirigir, né? Você começa lá, você tem que estar focado e tal. Passou 6 meses que você dirige, você pega a chave do teu carro, você não precisa pensar mais, se é embreagem, você só flui. Então, o que acontece? Que aí é um ponto importante que você trouxe, Renato, porque, eu não posso sentir emoções negativas? Não, você pode. Mas aí, mais uma outra informação da neurociência interessante, porque eu não sei se eu vou saber falar essa palavra, biopsicologicamente, uma emoção tem 90 segundos de tempo de vida. Exato. 90 segundos. A maior raiva da sua vida durou 90 segundos. E aí você fala, Alex, mas como que a maior raiva da minha vida durou 90 segundos se eu estou sentindo até hoje? Isso é o que chamamos de ressentimento. Isso. Aí é você ressentindo o processo. Então, o que é interessante? Porque você vai percebendo que quando você vai buscando esse conhecimento, você vai aprendendo a lidar com essas emoções. Então, de repente aconteceu algo, você está triste, você está mal, sente o que você tem que sentir. Mas você vai deixar o fluxo acontecer. Porque o nosso cérebro ele é muito programado para que ele automatize aquilo que você faz constantemente a fim de você não gastar energia. E ele não julga. Então, uma pessoa que ela tem uma mágoa e ela fica ressentindo a mágoa, o que vai acontecendo com as trilhas neurais dela que trazem a felicidade? Elas vão se encolhendo. E aí ela vai gerando uma outra trilha neural e passa a ser o normal da pessoa estar magoada. E aí é onde a Rê trouxe que é muito importante, porque quando você começa a olhar por esse ponto de perspectiva, você entende que está tudo bem você sentir o que você sente. Só que a partir do momento que você sentiu, a questão é, por que você está reproduzindo esse sentimento? Maravilha. Porque é isso que leva a um problema, né? Perfeito. Ô, Rê, me fala uma coisa, como é que é o teu trabalho hoje, de repente, para quem está aqui, como é que é os teus atendimentos? Fala pra gente um pouquinho, Rê, como funciona essa parte. Falo, meu querido, falo. Eu até quero dizer para você uma coisa, né, que é tão importante, que é assim, a fala habitual, né, que assim, quando a gente tem que falar, hoje todo mundo aqui falando, o Rodrigo que é especialista em vendas e tudo mais, né? Legal. Olha só, quando a gente fala, se você disser para as empresas que eu trabalho com implementação de programas de bem-estar, qualidade de vida, trabalho com a liderança transformacional, a liderança positiva, a primeira reação é assim, a liderança positiva. Até elas falavam para mim lá no tribunal, falava assim, chegou a Renatinha, gratidão, abraça a árvore. Eu ficava quieta, eu não falava nada. Por quê? Não é você abraçar a árvore, colocar escorregador, e eu não sou contra, gente. Eu não estou falando, não sou contra. Faz muito bem para a saúde, ok. Mas não é isso. É a liderança positiva e transformacional é aquela que foca nos pontos fortes, nos talentos, nas forças. E a ciência traz, e a gente tem técnicas, a gente tem ferramentas muito tranquilas para trabalhar isso. Por quê? E eu posso falar, Alex? Pode.
Já claro. trabalhei com mais de 600 gerentes de um banco, só não vou falar o nome, tá? Por favor. Como uma grande empresa aí de cervejaria nacional, em que pessoas que estavam num nível de estresse pós-traumático tiveram transformado seu comportamento. E, ó, não sou eu que faço isso, não. Cada uma dessas pessoas se responsabilizou pelo teu processo. Por quê? Porque isso que eu digo, sabe, Alex, que é gostoso? Porque é parceria. Porque senão, gente, é ego. Senão eu chego aqui e vou falar porque eu não sou nada, eu sou veículo. Eu sou sim, eu sou uma pessoa que hoje eu vivo a minha missão, tá certo? Eu encontrei meu propósito por meio da psicologia positiva, que tudo aquilo que eu falei, nossa, a vida, tudo aquilo em que eu sempre acreditei, existe. E no fundo foi assim, isso que me possibilitou uma reconexão comigo mesma, com a minha essência. Por isso que eu falei que aí eu comecei a gostar de chamar Renata, porque aquele renascimento teve um significado para mim bastante importante, não só metaforicamente falando, mas porque eu sou isso. E eu até não vou fugir da tua pergunta, tá, Alex? Mas eu quero trazer para vocês uma coisa. Olha só, eu trabalhei, né, e ainda trabalho, tá, no judiciário. Então, assim, só que lá atrás, olha só, lá atrás, um dia, uma pessoa no elevador, eu trabalhava num prédio lindo de viver, e aí essa pessoa falou assim, nossa, tá maior frio, e eu tenho curso preparatório para concurso, e aí se eu pegar friagem, eu vou ficar doente. E aí eu olhava, eu me coçando, eu nem conhecia a pessoa, aí eu não me aguentei. Falei, olha, meu nome é Renata, eu trabalho lá no 1501, e eu trabalhava no 1501, com o doutor José Reinaldo, no gabinete tal, passa lá que eu tenho um casaco, ó, tá limpinho, lavadinho. Aí adivinha, dali a 7, 10 minutos, um amigo meu, Renata, você que é a tonta do 1501 que ofereceu o casaco no elevador, não é? Aí eu, hã? Aí ele, pois é, a vizinha chegou aqui falando. Então, eu só estou trazendo aqui uma situação. O que aconteceu? Anos depois, e a Heloísa que estava aqui pode falar, eu estava lá no 22º na conciliação e na mediação. E numa outra situação, numa outra proposta de construção, adivinha? Chega uma pessoa, uma conciliadora, mancando, e eu falei, nossa, você machucou? Não, minha sandália arrebentou. E eu assim, aguenta, quietinha, aguenta, olha só. E aí eu não me aguentei. Que número você calça? Eu, não vai ser 37, não vai ser 37. Ela, 37. Aí eu, ai meu Deus, não dá, sou eu. Aí eu, olha, na ocasião, né, eu falei, olha, Malu, é o seguinte, eu tenho aqui uma sapatilha, mas assim, que eu uso para andar até o metrô, assim. Ela, nossa, que delícia! Gente, eu tô trazendo isso para dizer assim, quantas vezes a gente vai manifestar a nossa essência, e aí eu não tô falando de eu desajustar, porque a gente tem a inteligência social, tem que ter senso de adequação, mas quantas vezes a gente vai manifestar a nossa essência num lugar em que nós somos mal vistos, mas a gente pegou pra gente aquela tal da identificação, sabe? Alguém algum dia fez de você um caldeirão onde jogaram várias cacas, é sério, e aí você assumiu que você é o caldeirão onde a família jogava várias coisas. A gente não é nada disso. Ninguém é nada disso. Você que escolhe o que você é e quem você quer ser. Não é, Alex? Porque aí você vê que tudo é uma questão. O dia que você desencana disso, você entra no elevador, você sorri, você dá bom dia e dane-se se o outro vai falar qual é o problema dessa pessoa, dá bom dia pro sol. Tô nem aí, gente, né? Por quê? Porque você assumiu para você. Você não tá impondo, você não quer que as pessoas sejam assim, que o mundo seja assado. Você só quer ser respeitado,
sendo quem você é. E aí, quando a gente leva isso para o trabalho no dia a dia nas empresas, Alex, isso eu falo, é uma delícia. Por quê? Porque quando você leva, e aí é a minha paixão, você leva as forças de caráter e assinatura para as empresas com a liderança positiva, é você focar nos pontos fortes, mas eu olhar para você, Alex, e hoje você falou que você transformou e ressignificou o estudo na tua vida. Então, hoje, você desvenda os livros, você abre e você saboreia porque você quer buscar. Então, você deve ter subido o seu amor ao aprendizado, que é uma das forças, né? Deve ter subido. Sabedoria. Renata, o meu autocontrole era a minha força mais baixa, gente. Era a minha força mais baixa. Ah, isso vai ser um dia lá em cima? Gente, desculpa, não vai ser lá em cima. E, ó, tem uma coisa, uma notícia. A maior parte da população mundial tem autocontrole como força baixa, tá? Mas quando a gente leva esse trabalho, Alex, é tão bacana. Porque, primeiro, quando a gente trabalha com as emoções positivas, já começa que amplia nosso repertório cognitivo, nosso repertório emocional, amplia em termos de hormônios, em termos de longevidade, bem-estar, criatividade, gente. Se eu quero inovar, então você implementa isso. Por quê? A cada dólar que se investe em bem-estar e qualidade de vida numa empresa, como? Eu estou indo lá abraçar a árvore? Não, gente. Levando um trabalho estruturado, com ferramentas, sentando com a pessoa, ajustando o fit cultural da empresa, com os valores, com a missão, com a visão, mas fazendo isso de uma forma fluida. O que acontece? Eu trago o quê? Adivinha? Nas pessoas, as pessoas alcançam até 18 vezes mais resultados usando as suas forças de assinatura no seu dia a dia. Agora, tem uma coisa, né, Alex? Se o termostato da pessoa está desajustado ali, a gente precisa dar uma calibrada, né? Às vezes a pessoa vai falar assim, eu já trabalhei em negócios com pessoas que, assim, imagina, tinha um amor lá em cima. E o humor era a última força. Nossa, olha que interessante. E era um casal, só que cada um tinha um negócio. Quando subiu o humor, pronto, ela entrou, ela tá aí, ó, ela tem um negócio maravilhoso. E eu posso falar, Alex, que ela já falou disso comigo em live, tá? Ela entrou. E aí, quando sobe o humor, a pessoa começa a lidar, usar gratidão e usar o humor, por exemplo, você começa a mexer com o seu estoque, com as coisas de uma outra forma. E você potencializa os resultados, né? E aí, eu falo que a parte melhor para as pessoas. Ao invés de as pessoas competirem, isso promove naturalmente, gente, é uma consequência. Não dá para as pessoas que cultivam as emoções positivas, que não é oba-oba e tá pulando toda hora, não é isso. Mas fazendo um trabalho estruturado, as pessoas começam a trabalhar em cooperação. Eu não consigo pensar só em mim. Não dá para eu pensar que a vida é só eu estocar papel higiênico e álcool gel quando chega uma pandemia. Desculpa, tá? Sabe? Eu vou sair na rua sim, eu vou bater na porta do meu vizinho, que é um senhorzinho, e vou perguntar, seu José, o senhor está precisando de alguma coisa? Ou eu vou ligar lá na farmácia e vou falar, seu Antônio, tá todo mundo bem aí? Olha, eu tô ligando para agradecer que graças a vocês eu não fui até aí, mas veio, o Julinho veio aqui trazer. Aí quando você pergunta para essa pessoa, e a sua avó tá bem? A pessoa olha para você como se... Mas você sabe o meu nome. Lógico que eu sei o seu nome. Você é uma pessoa importante na minha vida. Entende? Não adianta eu ter uma empresa e eu jogo sujeira, eu escondo embaixo do tapete. Eu não cumprimento a dona Antônia que serve o cafezinho. A moça da limpeza que mantém a sala. Como esse pessoal ficou, gente, na pandemia? Então, assim... Será que a gente não percebe? E você, Alex, que faz um trabalho, você e tua esposa, assim, olha, será que a gente não percebe
que o mundo da quinta dimensão está pedindo que nós sejamos pessoas mais despertas, no sentido mais profundo da palavra, que e se vier um terremoto, engolir os bancos, se eu não tenho dinheiro para dar para o mundo, eu tenho o que para dar para o mundo? Nada? Nossa, será que eu não tenho nada? Né? Sabe, o valor das coisas e o valor das pessoas. Então, então você me perguntou e eu te falo, é muito bacana, porque as pessoas começam a se apreciar. Eu olho para você e falo, Alex, você que é muito bom nisso aqui, ai, me ajuda aqui, mas é diferente. Eu tô olhando para a luz e para a tua força e falando, vem aqui me ajudar, você que é muito bom nisso. E aí, de repente, você vai falar assim, gente, a gente precisa de amor numa empresa? Precisa. A gente precisa de humor? Precisa. Desconfie de locais em que as pessoas não sorriem. E sorrir não é gargalhar. Sorrir é sorrir. Quando eu sorrio, vocês sabiam? Pode falar, Alex? Fica à vontade. Vocês sabiam que num estudo realizado em mais de 680 clínicas de estabelecimento psiquiátrico, olha só, em pacientes disfuncionais em tratamento, que fizeram, o Rodrigo já escutou essa história, em alguns pacientes, simularam um sorriso, com um esparadrapo. E para a gente não achar que está doendo, então faz de conta que é fita crepe, que dói menos, tá? E esses pacientes foram medicados. Nas outras clínicas, não teve simulação do sorriso. Quem é que respondeu ao medicamento da forma mais eficaz? Todo mundo que sorriu. Sabe por quê? Porque quando a gente sorri, a mensagem que eu mando para o meu cérebro, que não sabe se é verdade ou não, tudo que eu digo, é tá tudo bem. Ou fica frio, que vai ficar tudo bem. Olha, se isso não faz diferença na vida da gente. Caramba, gente! Então a gente entende assim, como é que é? Se você fica falando para você, tá vendo? Eu não sou boa o suficiente. Tá vendo? Eu não sirvo, eu não mereço. Deixa eu até falar baixo. Para, porque você merece tudo. A gente merece tudo. Então, quando a gente sorri, a gente manda essa mensagem. Sabe, pode estar ferrado, pode estar um dia punk, mas que seja amarelo. Vai lá e dá um sorriso para você, ainda que seja assim, só para o seu cérebro falar assim, tic, tic, tic. Vai passar, né? Porque tudo passa. O bom demais passa, o que também é ruim passa, porque a felicidade não é, você falou, todo ser humano quer e busca felicidade. Felicidade, até há pouco tempo, era a palavra mais buscada no Google, gente. Mas a felicidade, a gente não está falando do contentamento, né? Daquela, pô, eu tô lá no deserto, chegou uma Coca-Cola. Não, porque se chegar no deserto, você não tem nada. Nossa, aquilo lá vai ser o bálsamo. Mas não é essa a felicidade. A felicidade que a gente fala é a felicidade de você ter realização, sentir que você está vivendo o seu propósito, de você falar, caraca, meu, putz grila, eu aqui tô sendo quem eu nasci para ser, né? Que nem o Alex falou assim, nossa, depois de passar aí por situações desafiadoras na aviação, que eu achei sensacional isso. E aí, olha só, você se depara com um desafio que te trouxe para um caminho que fez total sentido. Então, assim, não é bom isso? É muito Foi realmente bom. libertador. Foi libertador mesmo e, como ele disse, acho que olha, 90%, eu tô... Dia 8 de março agora faz um ano que eu tenho aqui o meu Instagram no formato de podcast, né? Ele mudou muito, o podcast já foi mais forte, hoje ele está conectado, mas eu não abro mão porque eu adoro conversar com pessoas e conectar e conhecer outros pontos de perspectivas. E grande parte, eu acho que todas as pessoas que passaram por aqui, de todos os terapeutas, inclusive, que passaram por aqui, sempre vieram de um processo desafiador, onde em algum momento tem um start do autoconhecimento. Eu tive poucas pessoas que passaram aqui
que falaram assim, não, isso já veio dos meus pais, desde criança eu já tive esse incentivo. Eu acho que essa pessoa é abençoada, né? Porque ela é minoria mesmo. Grande parte não, foi caindo no buraco e depois levantando e falando, caramba, eu levantei, se eu levantei, quem está do meu lado também consegue levantar, vamos compartilhar. E é claro que aí, acho que o estudo, a partir desse momento, ele se faz, né, extremamente necessário. Mas como você bem trouxe, não é uma questão só de um trabalho, porque eu acho que quando a gente entra nessa área de comportamento humano, dentro daquilo que a gente está pronto para entregar para as pessoas, não pode limitar isso à questão do trabalho, né? Eu sempre tive uma premissa comigo, sabe, Renata? O dia que eu deixar de atender alguém porque essa pessoa não tem dinheiro para me pagar, é hora de eu mudar de profissão, porque eu já entendi, já esqueci o que eu estou fazendo. E é claro que eu quero ganhar bastante dinheiro, tá? Eu não tenho nenhum problema. O microfone, repete aqui. Vai ficar gravado, é bom. Que Aliás, bom, até, ó, que... né? Vai ficar gravado. Mas é verdade, porque eu acho que aí é onde a gente realmente muda da palavra. Se a gente colocar até conectando com a psicologia positiva, depois eu vou te mandar um slide que eu tenho, que eu associo a psicologia positiva a alguns movimentos, e a gente, no nível mais raso, ali que é o verbo ter, a gente associa o trabalho a trabalho mesmo, tá? A pessoa que vai para trabalhar e pagar as contas, ponto. Se o chefe ligar para ela e falar, você não precisa vir trabalhar na semana, ela comemora e maravilhoso, tá? No segundo nível, que é o fazer, que seria ali já o comprometimento, a gente vai associar a carreira. Agora já é diferente de trabalho, porque já tem uma construção. É por isso que está no fazer, está no movimento. E quando a gente vai ali para a questão do verbo da vida com significado, ali a gente tem o chamado. Exatamente. Então eu acho que quando vai para o chamado, você logo percebe que independente de ser o meio que você ganha dinheiro ou não, é algo que está ali com você a todo tempo. E de uma certa forma essa foi a matriz da ideia de começar. Porque olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem tanto conhecimento bom circulando por aí, que acho que assim, independente do estado que a pessoa esteja passando, ressalva, claro, para estados emocionais que são mais complicados, que muitas vezes o cognitivo não está funcionando muito bem, a pessoa precisa de medicamento, aí não tem jeito. Mas se você não sente que você está nesse ponto, sabe, você consegue respirar, consegue pensar a tua decisão, muda a chave, porque hoje, seja lá qual for o seu maior problema, você vai encontrar a solução. E eu ainda convido até você a perceber que muitas vezes o maior problema é que você de verdade nem sabe qual é o problema. Porque a hora que você encontrar um, você encontra o outro. Perfeito. Rê, queria te agradecer muito a participação, viu? Uma grande honra para mim ter essa live gravada contigo aqui. Vou compartilhar a live contigo também. Quero agradecer muito as pessoas que aqui estiveram com a gente. Gente, quero pedir uma coisa para vocês, inclusive, porque isso é muito importante pedir para vocês. Porque, caramba, gratidão pela interação que vocês tiveram com a gente aqui na live. Isso é muito bacana porque gera uma energia para a gente conectar e fluir. E eu quero aproveitar um pouco mais de vocês. Quando a gente salvar a live, gente, é muito importante você deixar um ok lá, um joinha. Por quê? Porque às vezes a live é extraordinária, você conecta com o conteúdo. Só que se ela vai para o Instagram, não tem nenhuma curtida, não tem nenhum comentário, o que ele entende? Isso aqui não presta, não vamos nem entregar para ninguém. Então é a sua validação para o algoritmo que realmente você gostou do que aconteceu aqui. Então, se fizer sentido para vocês, é claro, né? Por gentileza, assim, ficar salva a live, dá uma curtida lá, dá um joinha para a Rê, até porque com essa simpatia aí que ela tem, fala sério, né, gente? Imagina, Alex, se você me permite, eu não sei se a pergunta foi para mim ou se foi para todo mundo, o que significa o termo florescer. Mas eu vou falar para vocês assim, foi ali que... Pode até falar, vou até colocar um contexto para você falar, porque eu sempre trago e sempre peço assim para os convidados para que, de repente, como mensagem final, tá? E aí eu acho que vai entrar perfeito. Vamos trazer isso para o campo emocional, Rê. Realmente assim, fechando os olhos um pouquinho comigo, Rê. Conectando com a sua história. Com todos os desafios que você já passou. Até mesmo com aquelas vezes, Rê, que você olhou e por um momento você achou, aqui eu não consigo, mas no fundo você conseguiu. E depois vem o autoconhecimento para a tua experiência e chega o florescer. Se você assim pudesse de todo o seu coração trazer para a gente uma mensagem, qual é a mensagem de florescimento que você mostraria, Renata? Sinta-se à vontade. Eu quero te agradecer e quero dizer assim, que todas as pessoas que vieram aqui e que deixam ali a tua assinatura, e eu acho que todos nós merecemos fazer isso, passaram por desafios, por situações, circunstâncias que nos rasgaram. Mas eu vou dizer para você, em momento algum eu deixei de acreditar.
em Deus, eu deixei de acreditar na vida, eu deixei de acreditar nas pessoas. Então, assim, você, olha para você, pensa numa flor, pensa numa flor. Alex, até vou te pedir, pensa você e Ari, se você fosse uma flor, que flor você seria? Sei lá, talvez uma rosa branca, que me vem à cabeça. Maravilhoso, uma rosa branca. Então, não permita que ninguém queira transformar você num crisântemo amarelo, porque você tem a alma e a essência de uma rosa branca. E é isso que você veio ser no mundo. Então, todos nós, o mundo, e vou falar, o propósito da psicologia positiva mudou. Ao invés de ser o bem-estar nas suas 5 dimensões, passou a ser o PERMA 51 é que até 2051, 51% da humanidade possa florescer. Então, eu quero convocar vocês aqui, junto com o Alex, com a Ari, comigo, para que a gente possa ser a flor, a essência dessa flor que a gente nasceu para ser no mundo. Se respeitando, se amando e tendo muito mais realização, mas pegando mais leve com a gente também. Isso. Quero agradecer muito. Se alguém quiser lapidar sua autoliderança, sua liderança de forma estruturada com a psicologia positiva, eu acabei de abrir um programa, tome as rédeas da sua vida e se autolidere fora da Matrix. Pode ir lá na minha bio, mas a gente vai conversar muito mais, Alex, porque eu acho que a gente tem muito mais coisa para conversar. E eu quero agradecer. Olha, você tem uma energia tão positiva, eu posso fazer um chamado, já que você abriu tanto com tanto amor? Lógico! Quando eu entendi esse processo todo, percebi que a coisa mais desafiadora que foi para mim, na verdade, Renato, foi curar os processos relacionados à identidade, né? Depois que passou, eu já estou há 10 para 11 anos nessa área, depois do 5º para o 6º ano, eu criei um seminário chamado Despertar, que é um seminário de cura. Ele acontece só a cada 2 meses, tá? O próximo vai ter em março, se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar, mas o chamado mesmo que eu quero ainda não é para o seminário. É porque eu entendi, e como eu falei, que eu não poderia guardar este conteúdo só ali dentro, para as pessoas que participavam do seminário, até porque é presencial em São Paulo. Então, a cada 15 dias, Renata, eu faço mentorias gratuitas, abertas, é uma mentoria Despertar, tá? A gente faz via Zoom, porque eu faço todo um filtro das pessoas que vão, e se de repente fez sentido para você essa live, se você quiser vir participar, dia 2 vai ser a próxima, o link também está na minha bios. E eu também acho que a gente vai conversar mais, Renata, porque, olha, quando a gente encontra irmãos de missão, com certeza o que você traz da psicologia positiva e da liderança, nossa, acrescentaria demais para qualquer trabalho movimentado. Porque, apesar de nós estarmos no mesmo direção, nós estamos em campos diferentes que se complementam muito forte. Porque uma pessoa que vem fazer um trabalho desse de autoconhecimento, entendendo quais são as forças de caráter dela, ela já pega o mais forte para desenvolver aquilo que é mais fraco. Isso é incrível. Muita gratidão, viu, minha querida? Muita gratidão mesmo. Uma coisa? Eu já tô junto. Pode contar com a minha presença. Eu já tô junto. Porque sonho que se sonha só, é só sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Olha como Deus é muito bom. Papai do Céu é muito bom. O universo é maravilhoso. Porque nada tem graça se a gente fizer sozinho. Não tem graça. Então, olha, gratidão a você, a tua esposa, Ari. Eu quero que vocês se sintam abraçados muito e de todo o meu coração. Ó, hoje vocês vão para o meu diário da gratidão. Pode ter certeza. É recíproco. Viu? Obrigado, viu, Renato, pelo carinho, viu? Obrigado. Desde o primeiro contato, você foi muito gentil, muito aberta, muito recíproca. Gratidão mesmo, viu, minha querida? Querido, nós vamos conversar muito mais, mas já conta comigo. Pode ter certeza. Que legal. Compromisso que legal. de coração, viu? Obrigada.
Se prepare para uma egrégora de amor, viu? Se prepare. Que bom ter Pode você. deixar. Eu me entrego totalmente. Eu me entrego muito, viu? Obrigada, querido. Obrigada. Muito obrigado, viu, Renata? Muito obrigado a todos vocês aí. Olha, um excelente fim de semana aí, uma boa semana de carnaval para você que é do carnaval. O carnaval para mim já é um tempo de recolhimento, eu fico no outro lado do carnaval. Mas se você gosta, vai lá, se diverte, se cuida e tá tudo bem, viu? Beleza. E olha, sempre muito bem-vindo. Obrigada. Gratidão. Obrigada a todos Boa vocês noite. que estiveram aqui também. Alex, Ari, muito grata. Obrigada, viu? Um beijo grande. Um beijão, Rê. Bom fim de Obrigada. semana. Para nós.